Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo. A lousa está preenchida, não é à toa. Antes, eu vou apagar algo que me interessa apagar agora. Vou me apresentar e vou voltar ao conteúdo, tá? Só mudando um pouquinho o roteiro. Então, ó, seja muito bem-vindo ao canal Resenha Forense. Eu sou o professor Marcelo e, como dito, este é o canal Resenha Forense. Nós estamos no nosso estudo aqui, né, de processo penal, aula 26. Aula 26 já, né? Olha que bênção. E a lousa não me deixa mentir, a gente está estudando competência criminal. Vamos adiante. Só para constar, por favor, inscreva-se no canal, curta o vídeo, tudo aquilo que eu sempre peço, isso ajuda muito o Resenha Forense a crescer. E estamos no item 3.5.5 do nosso material, PDF, aliás, que pode ser encontrado na descrição do vídeo, tem um link, tá? Maravilha! Como eu lhes disse, estamos estudando ainda competência criminal, já é aula 20 e tantas e ainda a gente está estudando competência criminal, um assunto longo. E estamos dentro do item que fala das hipóteses de continência. A gente já viu a conexão e agora a gente está na continência. Hoje a gente vai para o item 3.5.5.1. A gente vai estudar a continência. Vai ficar apertadinho ali, tá, pessoal? Continência por cumulação subjetiva. Por cumulação. Continência por cumulação subjetiva. Que, aliás, está justamente no artigo 77, inciso 1º do CPP. Então, a gente está na continência por cumulação subjetiva, artigo 77, inciso 1º do CPP, que já está na lousa. Já está na lousa aqui, né? Tem a definição do Frederico Marx, enfim. Vou até apagar para não confundi-los, né? Então, a gente já estudou a continência lato sensu, digamos assim. Agora, a gente tem que entender as espécies de continência. E a primeira delas é essa aqui, ó. A competência será determinada pela continência, que é uma identidade de causa petendi, como eu lhes disse, quando, inciso 1º, que é o que interessa para a aula hoje, 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Grava isso. Continência por cumulação subjetiva. Cumulação subjetiva. Um cúmulo de sujeitos, 2 ou mais pessoas, eu não sei como ser mais didático que isso. Cumulação subjetiva, 2 ou mais pessoas, mas isso é importante, pela mesma infração, não confunda com a conexão intersubjetiva. Tá? Então, ó, determina-se a competência pela continência, diz o inciso 1º, quando 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Artigo 77, inciso 1º do Código de Processo Penal. Então, a suma do assunto. Primeiro ponto. Unidade de infração. Unidade de infração. Unidade de infração. Outro ponto. Pluralidade de agentes. Pluralidade de agentes. Tá na lei. Não estou inventando nada, só estou colocando com outras palavras. Unidade de infração. Aqui, ó, acusadas pela mesma infração. Pluralidade de agentes. 2 ou mais pessoas sendo acusadas pela mesma infração. Unidade de infração, pluralidade de agentes. Eis a continência subjetiva. Hã? Então, fala-se de continência, ou melhor, desculpa, fala-se de continência subjetiva, como diz José Frederico Marx, nos crimes plurissubjetivos. Então, isso aqui abarca os crimes
subjetivos, ou seja, aqueles cuja tipicidade pressupõe duas ou mais pessoas, como a associação criminosa, como a quadrilha, e também coautoria. Aliás, isso é bem teoria monista do Código Penal, né? O mesmo crime para duas ou mais pessoas naquela conduta. Então, o sujeito arromba a porta do açougue e o seu comparsa furta o caixa. Ou melhor, subtrai os bens do caixa. Como é que eu falei? Um sujeito arromba as portas do açougue, é isso, e o outro furta. Eles estão mancomunados entre si, é uma coautoria. O que arrombou as portas não vai responder por dano, vai responder pelo furto qualificado. E o que subtraiu efetivamente o dinheiro não vai responder por furto simples, vai responder pelo furto qualificado. Teoria monista. Todo mundo ali responde pelo mesmo crime, né? Claro, supondo que eles agirem em concerto. Duas ou mais pessoas pela mesma infração. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, coautoria. A continência por cumulação subjetiva abarca não só a coautoria, mas também os crimes de concurso necessário, como vocês estão vendo, né, que são os plurissubjetivos. O exemplo aqui pode ser de associação criminosa, como um crime plurissubjetivo, e até rixa, como diz o Badaró. Lembra que eu falei que a rixa não é conexão por cumulação subjetiva? A rixa entra aqui. A rixa acaba sendo um crime plurissubjetivo, né? Duas ou mais pessoas pela mesma infração. O inciso 1º do artigo 77 do Código de Processo Penal, como vocês já estão notando a essa altura do campeonato, é vocacionado a resolver situações de crimes plurissubjetivos, como diz a doutrina, agrupando-se a coautoria necessária, crime plurissubjetivo, mesma coisa, como sucede nos crimes bilaterais ou de encontro, bigamia, rixa, etc. Além disso, esse inciso 1º, hoje estudado, também dá vazão prático-processual para codelinquência eventual, aí é a coautoria, né? Em que os agentes de forma esporádica se unem para a prática delitiva e, em consequência, tendo em linha de consideração o litisconsórcio necessário, todos os autores ou cúmplices devem compor a mesma relação jurídico-processual. Interessante, isso que eu acabei de ler é do Heráclito Antônio Mocin. Então, a gente pode colocar assim, ó. Segundo Heráclito Antônio Mocin, Heráclito Antônio Mocin. Se olhar bem, não é nem uma forma de definição da competência, né? Lembra daquela crítica do Pacelli? A rigor, vou usar aqui e concordar com o Mocin. A continência por cumulação subjetiva, na verdade, traz um caso, são casos, melhor dizendo, são casos de litisconsórcio. São casos de litisconsórcio necessário. Não é unitário, né? Mas é necessário. Não é unitário porque a decisão não será necessariamente a mesma para os dois ou mais autores ou coautores. Afinal, cada um tem a sua pena. Não é? O Luiz Regis Prado, quando fala da teoria monista, olha, o Código Penal adotou uma teoria monista temperada, porque cada um será julgado na medida da sua culpabilidade. Artigo 29, alguma coisa do Código Penal. O Mocin, então, tem uma sacada interessante. Olha, a continência por cumulação subjetiva é o nome mais bonito para litisconsórcio necessário. De fato, os dois devem ser litisconsortes, os dois são demandados, os dois ou mais coautores ou partícipes, são necessariamente litisconsortes, né? A rigor, como um processualista civil, eu sou muito mais um processualista civil, não é um litisconsórcio necessário. Porque a gente enxerga, lá no processo civil, pelo menos a gente enxerga o litisconsórcio necessário dentro das condições da ação. E me parece que o MP, por exemplo, caso identifique apenas um coautor, pode denunciá-lo, né? Não tem problema nenhum.
Aliás, nada impede a qualificadora do furto pela coautoria com um só denunciado. Basta que o outro não seja descoberto, mas que se saiba que havia a coautoria, vocês estão entendendo? E depois, 2 anos mais tarde, digamos que esse sujeito é identificado. Nada impede uma nova denúncia a respeito disso, né? E aí sim, talvez a força atrativa do foro esteja aqui na continência. Estou pensando aqui com vocês, tá? É raro acontecer, mas pode acontecer. Os casos de continência por cumulação subjetiva, deixa eu apagar aqui a lição do mocinho para não confundir todo mundo. Os casos de continência por cumulação subjetiva são justificáveis muito mais por razões de economia processual. A unidade delitiva, como um dos elementos do concurso de agentes, impõe tratamento unitário da matéria. Gustavo Henrique Badaró. Com efeito, o Fernando da Costa Tourinho Filho diz o seguinte. Olha só, agora eu estou lendo Tourinho Filho. Como a continência se verifica na hipótese de concurso de pessoas, coautoria ou participação, no inciso 1º, e aí a causa petendi é a mesma, seria e é um não senso instaurarem-se tantos processos quantos foram os autores. De fato, imaginem só, né? O exemplo de novo que eu dei. A mais B furtam o estabelecimento C. Estabelecimento C. Teoria monista do Código Penal, o mesmo crime para os dois. É a regra, né? Teoria monista. As duas ou mais pessoas são acusadas pela mesma infração. Seria um contrassenso denunciar A nos autos 2 e B nos autos 3. Não. Autos X, A e B são corréus. Mas isso não é uma conexão subjetiva, por cumulação. Não, isso aqui é uma continência por cumulação subjetiva. Não é uma conexão intersubjetiva, melhor dizendo, daquela primeira subespécie. Nem concursal. Tá? Nem concursal. Já eu vou diferenciar melhor isso aí. Seguindo. Porque a pluralidade de processos, diz Tourinho Filho. Ele pergunta retoricamente, ora, por que uma pluralidade de processos se o crime imputado a todos os réus é o mesmo? Né? Então, realmente, aqui, e principalmente aqui, fala muito mais alto a economia processual, além daquelas razões que justificam a reunião dos processos em face da conexão. Nessa modalidade de continência, fala-se em cumulação subjetiva para distinguir da cumulação objetiva de que trata o inciso 2º do 77, assunto para a próxima aula. Tá, e aí, vejam, até eu quase me confundi aqui, né? Agora uma pergunta didática. Qual é a diferença? Então, qual é a diferença entre... Então, qual é a diferença entre a continência subjetiva, por cumulação subjetiva, entre continência por cumulação subjetiva, que é a que a gente está estudando agora. Qual é a diferença desta continência por coautoria, né, que é a cumulação subjetiva? Então vai do inciso 1º, para deixar claro, com a conexão intersubjetiva por concurso. Com a conexão, ou para a conexão, né? Qual a diferença entre uma coisa e outra? Então, vai até corrigir isso, né? Então, qual é a diferença entre a continência por cumulação subjetiva, agora estudada, e a conexão intersubjetiva por concurso? Tem que saber responder. E é nisso que eu falo que os cursos não aprofundam, né? O pessoal foge dessas perguntas. Porque é mais fácil para o professor simplesmente expor e fingir que esse problema não existe. Existe, é uma discussão. Então, eu encontrei a resposta didática para esse problema em José Frederico Marx. Então, ó, vamos responder essa pergunta. Diz-nos o grande José Frederico Marx. José Frederico
Marx. Ele diz... e aí, nessa passagem, ele se baseia em autores como Laborde, se ele for francês, eu acho que é assim, Laborde, e René Garreau. René Garreau. Como é que ele escreve? Garraud. Escreve-se Garraud, assim, né? Eu acho que é Garreau. Garreau, enfim. Não sei pronunciar, mas vejam como a doutrina francesa e belga influencia muito a gente aqui, né? Então diz José Frederico Marx, baseando-se na doutrina francesa ou belga, né? Não devem ser confundidas a conexão por concurso, que a gente estudou lá do 76, inciso 1º, se não me engano, segunda ou terceira parte do inciso, e a continência por coautoria, do 77, inciso 1º do CPP. São coisas distintas. Sempre que os atos praticados pelos diversos agentes ou autores, em seguida ao ajuste ou concurso prévio, visem apenas a um mesmo e único delito, há continência de causa. Então, fala-se de continência, a solução é pela continência. Você vai pensar na continência sempre que os atos dos diversos envolvidos, vou colocar assim, né? Sempre que os atos dos diversos envolvidos, sempre que os atos praticados pelos diversos agentes ou autores, em seguida ao ajuste ou concurso prévio, visem apenas a um mesmo e único delito. Então, sempre que os atos dos diversos envolvidos visarem a um mesmo e único delito. A um mesmo e único delito. É a coautoria clássica, né? É aqui que pesa a coautoria. Vejam, o concurso de agentes, isso que é fogo, né? A gente chama de concurso de agentes a coautoria. E aí aparece uma conexão chamada concursal, a gente pensa, ali ó, não mistura as bolas. O concurso de agentes lá do direito penal, se você quiser transformá-lo numa visão de competência processual criminal, está aqui. O concurso de agentes estrito sensu, coautoria e participação, está aqui. Teoria monista, enfim. Todo mundo visando um único fim. Todo mundo envolvido lá no furto. Continência por acumulação subjetiva, tá? Eu ouso dizer que o sistema talvez não tenha uma resposta específica, por exemplo, para a participação de menor importância e também para aquele participação dolosamente distinta. Quer dizer, A e B, em concerto prévio, dirigem-se até a casa de uma moça para furtar. O A fica do lado de fora esperando e B, sem ajuste prévio com A, estupra a moça. Ele não acertou. Esse delito não pode ser imputado a ele. Mas, se ele esperasse alguma coisa nesse sentido, aí ele pode ser imputado. Tem uma questão lá no 29. Não tem uma resposta processual para isso, se a gente olhar bem. Enfim, porque o fim não seria o mesmo. Pelo menos não na parte global do delito. Mas vamos adiante. Agora, então isso aqui é a continência. A saída será pela conexão. Desde que se faça o ajuste prévio para a prática por cada um de infrações diferentes, o que existe é conexão. Então, na conexão, o ajuste prévio de infrações diferentes, há um ajuste prévio para a prática de infrações diferentes. Então, vai, ajuste prévio para infrações diferentes. A linguagem do Frederico Marx nem sempre é mais didática, né? Às vezes ele escreve um pouco mais, enfim.
Então, tá aí uma diferença. O Renato Brasileiro, eu acho que até traz uma fórmula mais sucinta. Na conexão, ó, Renato Brasileiro agora. Renato Brasileiro responde assim. Renato Brasileiro de Lima. Um dos melhores professores que eu já tive na minha formação, vale dizer. Renato Brasileiro de Lima. Na conexão, ó, fala assim, conexão. O que você tem na conexão? Lembra, Renato Brasileiro? Vários crimes e várias pessoas. Vários crimes mais várias pessoas. Conexão, vários crimes, várias pessoas. Na continência, e por isso que eu bati nessa tecla, ó, mesma infração, né? Duas ou mais pessoas, uma infração. Então, ó, na continência, diz Renato Brasileiro, o que você tem são várias pessoas mais um crime. Várias pessoas e um crime na continência. Um único crime. Por isso que aqui é muito bom na continência por cumulação subjetiva você pensar na teoria monista lá da coautoria, né, no direito penal. Várias pessoas e um único crime imputado. Agora, eu também não sei dar uma resposta. Vejam como a doutrina penal e processual penal não conversa aqui, né? Então, pensem na exceção, nos casos de exceção dualista ou pluralista à teoria monista. Um exemplo, o delito de aborto. A moça que decide abortar responde por um crime 1, né, que é o autoaborto, enfim. E quem eventualmente pratica sobre o seu corpo o aborto responde por outro crime. É uma exceção à teoria monista. De algum modo, seria uma conexão nesse caso, né? São vários crimes para várias pessoas. É uma conexão intersubjetiva. Agora, na teoria monista, a gente volta a falar em continência. Várias pessoas, um só crime, né? Maravilha, então. Tem um caso também interessante, né, de exceção dualista ou pluralista à teoria monista. Se não me engano, tá? Na lei de drogas tem uma coisa assim: quem fornece o imóvel para traficância responde por um delito X lá da lei de drogas, artigo 40 e tantos. E quem trafica ali naquele imóvel responde pelo tráfico estricto sensu. É uma exceção dualista à teoria monista. Nesse caso, a gente tem uma conexão e não uma continência. Sendo rigoroso, é isso. E ó, isso que eu estou falando para vocês, eu desafio todo mundo aí, ó. Pode pegar os professores mais importantes. Ninguém fala disso. Ninguém fala disso, cara. É impressionante. É um assunto que tem condão prático, que define uma competência, que evita uma nulidade. Ninguém fala disso, tá? Que eu estou falando aqui. Enfim, vamos adiante. Um abraço e até mais. Na próxima aula a gente estuda a continência por cumulação objetiva. Até mais.